read many quotes from Ellen White, Vocês sabem como é, você lê muita passagem de Ellen White, and then you forget where they are. e aí você esquece onde ela está. But I remember reading Mas eu lembro de ler that she said, que ela disse, we should think more about the experience of the final judgment than nós we do. devemos pensar mais da experiência do juízo final do que nós fazemos. We need to think more about what the consequences would be of being lost. Precisamos pensar mais quais são as consequências de estar perdido. Satan wants us Satanás quer to continue que nós continuemos trying to make ourselves holy by our good works. tentando nos tornar santos através de nossas boas obras. He wants us to be so busy Ele quer que nós estejamos tão ocupados studying diet, estudando dieta, studying prophecy, estudando profecia, studying doctrine, estudando doutrina, that we don't have time for Jesus. que nós não tenhamos tempo para Jesus. He wants us to be busy, Ele quer que nós estejamos ocupados, even talking about the law of God. mesmo falando sobre a lei de Deus, So busy tão ocupados that we have no time for Jesus. que a gente não tem tempo para Jesus. We read in this scripture here Nós lemos na passagem aqui God's method. o método de Deus. First, he begins with the heart. Primeiro ele começa com o coração. And then, E então, with that new heart, com um novo coração, he will bring into our lives, ele irá trazer em nossas vidas, he will cause us ele irá causar to be obedient to his law. para que nós sejamos obedientes à lei dele. But first Mas primeiro is the heart. é o coração. The external changes As mudanças externas that we have been making que nós temos feito have not changed our hearts. não mudaram o nosso coração. We still love the same things we used to love. Nós ainda amamos as mesmas coisas que nós amávamos. We just don't do it A gente apenas não faz mais, because we're afraid of the consequence. porque nós temos medo das consequências. But if we could, Mas se nós pudéssemos and there were no e não consequences, tivessem consequências, we would do it. nós faríamos. You know what it's like. Vocês sabem como é. You look at the people out there Vocês olham as pessoas lá fora and they're eating something that you used to eat e elas estão comendo algo que você costumava comer. and you don't eat it anymore, E aí você não come aquilo mais, but you wish you could eat it. mas você deseja que você pudesse comer. My friends, Meus amigos, to want to do what others are doing querer fazer o que os outros estão fazendo is the same as doing it. é o mesmo de que fazer aquilo. Ellen White says, Ellen White diz, some of you who were in Iseves last year when I was there alguns de vocês que estavam no ICEVES o ano passado, quando eu estive lá, may remember a quote that I shared, talvez se lembrem de uma passagem que eu compartilhei com vocês, that we are judged de que nós somos julgados for the things that we would have done pelas coisas que nós teríamos feito if we had the opportunity. se nós tivéssemos a oportunidade. Things that we have not done As coisas que nós não fizemos because there was no opportunity. porque não teve oportunidade. But if we had opportunity, Mas se tivéssemos a oportunidade, we would have done it nós teríamos feito, because it was in our heart. porque to do estava it. em nossos corações querer fazer aquilo. And so God judges us according to our works. Então Deus nos julga de acordo com as nossas obras. Yes. Sim, But each of our works mas cada uma de nossas obras is an expression of our motive. é uma expressão dos nossos motivos. And so although God looks on the outside works, E apesar de que Deus olha para as obras exteriores, where is he really looking? onde que ele na verdade está olhando? On the inside. No interior. Remember when Samuel Lembram de quando Samuel went to the house of Jesse to anoint a new king of Israel? foi para a casa de Jessé, ungir um novo rei para Israel? And there are all these sons of Jesse, E tinham todos esses filhos de Jessé, very handsome and strong young men, muito fortes, jovens, tall men, homens altos, very kingly looking.
com aparência de reis. And Samuel thought, every young man that passed in front of him, E cada jovem que passava na frente de Samuel, ele pensava: he thought, yeah, this is the one. sim, é esse. This is the one. Esse, é esse. And then E aí, there was no more. não tinha mais. And he asked E Jesse, ele perguntou: Jessé, do you not have any more children? você não tem mais nenhum filho? He said, yeah, Sim, a little guy, pequenininho, an ugly guy. feinho, He's out in the field. tá lá no campo. So they brought him. Então eles o trouxeram. And what did God say to Samuel? E o que Deus disse a Samuel? The Lord looketh not on the outward appearance. Deus não olha na aparência exterior. The Lord looketh on the heart. Deus olha para o coração. And he's looking and judging each one of us E Ele está olhando e julgando cada um de nós to see what is the motive for our good works. para ver qual é o motivo de nossas boas obras. And unfortunately, E, infelizmente, if we have not received the new heart, se nós não tivermos recebido um novo coração, every good work we have done toda boa obra que fizemos was motivated by selfishness. foi motivada pelo orgulho, pelo egoísmo. Me and my salvation. Eu e a minha salvação. Nothing to do with giving God the glory. Nada a ver com dar a Deus a glória. Nothing to do with revealing his character in Não the earth. tem nada a ver em revelar o caráter dele nessa terra. Huh? Me, Não eu. me, Eu. and me, Eu. me. Eu. Everything for me. Tudo para mim. This is the reality. Essa é a realidade. And all of these external changes E todas essas mudanças exteriores have never, ever worked. nunca funcionaram. Pay close attention to this statement from Ellen White. Prestem muita atenção nessa passagem de Ellen White. You know, as I read these statements, Quando eu li essa passagem, many that I'm reading come from Steps to Christ. muitos da que eu estou lendo vêm do Caminho a Cristo. Other ones I will read come from Desire of Ages. Outros que eu estou lendo vêm do Desejado de Todas as Nações. Many come from Parábolas de Cristo, de Jesus. Muitos vêm do livro Parábola de Jesus. And sometimes I think, wow, E às vezes eu penso, uau, are we actually reading these books? será que a gente está, na verdade, lendo esses livros? Because it's like we've never seen these things before. Porque é como se a gente nunca tivesse visto essas coisas antes. And this was my experience. E essa foi a minha experiência. Because I was a very strict person for many years. Porque eu fui uma pessoa muito estrita por muitos anos. I made many changes in my diet, Eu fiz muitas mudanças em minha dieta in the way I dressed, e no modo que eu me vestia in the music that I listened to. e na música que eu escutava. I went out Eu saí and I lived in the country. e eu morava no campo. I lived on a property of 1,500 hectares. Eu morava numa propriedade de 1.500 hectares. My closest neighbor O meu vizinho mais próximo was 2.5 kilometers. ficava a 2,5 km de mim. I drank water that came out of the ground. Eu bebia água que vinha direto da terra. I ate the food that I grew in my garden. Eu comia o fruto do que crescia no meu jardim. I ground my own wheat by hand, Eu moía o meu próprio trigo à mão made my own bread. e fazia o meu próprio pão. And I thought E eu pensava that all of this que tudo isso would make me a better person. me tornaria uma pessoa melhor. And I was scared of going to the city E eu tinha medo de ir à cidade, because every time I went to the city, porque toda vez que eu ia para a cidade, every time I went into the supermarket, toda vez que eu ia para o supermercado, there was music, tinha música, like the music I used to listen to. como as músicas que eu costumava ouvir. And it would start to go into my own mind. E aquilo começava a entrar na minha mente. And I would have to avoid walking down the aisle in the supermarket Eu where tinha- they sell chocolate and things like that. Eu tinha que evitar entrar no corredor do supermercado onde eles vendem chocolate e coisas assim. I trained myself that section of the supermarket does not exist. E eu
treinava a mim mesmo a pensar que aquela seção do supermercado não existia. Many changes, Muitas mudanças, but my heart never changed. mas o meu coração nunca mudou. And every time I went back into the E city, toda vez que eu voltava para a cidade, I realized that I was just as weak as I always was. eu me dava conta que eu era tão fraco como eu sempre fui. I was very, very extreme. Eu era muito, muito extremo. I actually cut off Eu, na verdade, cortei communications with my family comunicação com a minha família for 12 years. por 12 anos. My family was Adventist, Minha família era adventista, but I was another level. mas eu estava em outro nível. And I thought, no, E eu pensava, não, they're a bad influence on me. elas são más influências em mim. And so in 12 years, Então, em 12 anos, I saw my mother eu vi a minha mãe twice. 2 vezes. I saw my father E eu vi o meu pai 3 times. 3 vezes. And one of those times I saw my mother, E uma dessas vezes que eu vi minha mãe, she said to me, ela me disse: "You are the most cold-hearted person I have ever met." você é a pessoa com o coração mais frio que eu já conheci. And here I was, E ali eu estava, thinking, pensando, expecting achando, to become a better person. esperando tornar uma pessoa melhor. My friends, Meus amigos, what I teach, o que eu ensino, what I preach o que eu prego, is my experience. é a minha experiência. And I preach these things E eu prego essas coisas to remind myself, para me lembrar, because of my Laodicean blood, por causa do meu sangue laodiceano. I have this tendency Eu tenho essa tendência to think de pensar that the external changes de que as mudanças exteriores will prepare me for heaven. vão me preparar para o céu. Manuscript releases. Madeline White. O plano de começar por fora e tentar trabalhar para dentro sempre falhou e sempre falhará. Working from the outside Trabalhando por fora with the intention of changing the inside com a intenção de mudar o interior will not work, não vai funcionar and it will never work. e nunca vai funcionar. And please, my friends, E por favor, meus amigos, record this in your minds. gravem isso em suas mentes. Remind yourself. Lembrem-se disso. Martin Luther, Martinho Lutero, he once said ele disse uma vez that every week at church, de que toda semana na igreja he had to preach righteousness by faith, ele tinha que pregar justificação pela fé, because during the week, porque durante a semana the people would fall back into righteousness by work. as pessoas caíam de volta em justificação pelas obras. And Ellen White says in A Maior Discurso de Cristo Ellen White diz no livro O Maior Discurso de Cristo that the nature of the Pharisee de que a natureza do fariseu is the nature of a human being. é a natureza de um ser humano. And so every single one of us Então, cada um de nós have the same tendency tem a mesma tendência to think that all these changes de pensar que todas essas mudanças will save us. vão nos salvar. No. Não, Do not forget this. não esqueçam disso. Where does God start? Onde que Deus começa? In the external? No externo, Yeah. Internally first. interiormente primeiro. The words of Jesus Christ. As palavras de Jesus Cristo. Very basic principle. Princípios muito básicos. 6, 43 e 44. Porque não há boa árvore que dê mau fruto, nem má árvore que dê bom fruto. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto, pois não se colhem figos dos espinheiros, nem se vindimam uvas dos abrolhos. Simple principle. Princípio bem simples. Like the water out of the fountain.
como a água que sai da fonte. Logic. Lógica. I don't know why we don't have more logic in our religion, Eu não sei porque a gente não tem mais lógica em nossa religião. in our gospel. No nosso evangelho, Who invented, who created logic? quem criou, quem inventou a lógica? God. Deus. And so in his gospel, Então, em seu evangelho, we will find logic. nós encontraremos lógica. Remember that. Lembrem-se disso. Things will actually make sense. As coisas têm que fazer sentido It will actually harmonize with the laws of nature. e vai harmonizar com as leis da natureza. An example, illustration. Um exemplo, uma ilustração. You may have heard me give this last year. Talvez você escutou eu dar esse exemplo ano passado. Which came first, O que veio primeiro? the chicken or the egg? A galinha ou o ovo? Okay, galinha, primeiro. Now, which comes first, O que veio primeiro? the tree or the fruit? A árvore ou o fruto? The tree first. A árvore primeiro. Are you sure? Tem certeza? Apparently, Aparentemente, Uriah Smith Urias Smith didn't think so. não pensava assim. Because in essence, Porque, em essência, in principle, em princípio, what he was o teaching que ele estava ensinando was that we can fill a basket with sweet apples. é que a gente pode encher uma cesta de maçãs doces And we can take those sweet apples e a gente pode levar essas maçãs doces over to a sour lemon tree. até uma árvore de limão bem azedo. And then we can stick those apples onto the lemon E tree. aí a gente pode colocar essas maçãs ali no limoeiro And that will convert e isso vai converter the lemon tree into a sweet apple tree. o limoeiro para se tornar uma macieira doce. That, in essence, Isso, em essência, is what Uriah Smith was teaching. é o que Urias Smith estava ensinando. That by doing good works, Que ao fazer boas obras, we will become converted to good people. nós vamos nos converter em boas pessoas. That's what we've been trying to do. É isso que nós temos tentado fazer. Making many changes in our lives, Feito muitas mudanças em nossas vidas, thinking that that will change our hearts. pensando que isso vai mudar os nossos corações. We've been sticking those sweet apples to ourselves, Temos colado essas maçãs doces em nós, but we continue to be sour lemon trees. mas continuamos sendo limoeiros azedos. These are principles Estes são that princípios we must get very, very clear in our minds. que precisamos tê-los muito, muito claros em nossas mentes. Martin Luther Martinho Lutero expresses it very simply. coloca de uma forma muito simples. Quando a árvore é feita, seguem-se os frutos. A árvore deve ser a primeira e depois o fruto, pois não são as maçãs que fazem a árvore, mas a árvore que faz as maçãs. The tree first, A árvore primeiro, the fruit afterwards. o fruto depois. The change on the inside first, A mudança no interior primeiro, and then how does the tree produce the fruit? e como a árvore produz o fruto? Does it force itself? Ela se força. I must produce apples. I must produce Eu apples. I must preciso produce produzir maçãs, eu preciso produzir maçãs. apples. No, Não, it's natural. é natural. And when God changes our hearts, E quando Deus muda os nossos corações, did we read in Ezekiel? o que a gente leu em Ezequiel? He himself Ele mesmo, in our lives em nossas vidas, will produce his righteousness. produzirá a sua justiça. The heart first, O coração primeiro, and then the good works will come into the changes will happen naturally. então as mudanças acontecerão naturalmente. Speaking of trying to change the internal by the external, E falando sobre tentar mudar o interior, mudando o exterior, notice this quote, olhem essa passagem Ellen White. de Ellen White. Nenhuma restrição alimentar curará seu apetite doentio.
You can deny yourself whatever you want. Você pode se negar o tanto que você quiser, But your appetite mas o seu apetite will remain the same. continuará o mesmo. You can be a vegan, Você pode se tornar vegano, strict vegan for 50 years. estrito vegano por 50 anos. Your appetite's still the same. Seu apetite continua o mesmo. If you had that opportunity Se você tiver a oportunidade, without consequences, sem consequência, you would do it. você vai fazer. External changes Mudanças exteriores do not cure our perversions. não curam as nossas perversões. We can use our human will, Podemos usar a nossa força, vontade humana to avoid doing many things. para evitar fazer muitas coisas. But in that time of weakness, Mas em um momento de fraqueza, we discover a gente descobre nothing changed in the heart. que nada mudou no coração. Everything must begin in the heart. Tudo precisa começar no coração. Same principle repeated in this quote. Mesmo princípio é repetido aqui nessa passagem. Não basta a mudança exterior para pôr-nos em harmonia com Deus. Muitos há que procuram reformar-se, corrigindo este ou aquele mau hábito, e esperam desse modo tornar-se cristãos, mas estão principiando no lugar errado. Nossa primeira tarefa é com o coração. Where do we need to begin? Onde que precisamos começar? Yeah. I hope we're learning that today. Eu espero que nós estejamos aprendendo isso hoje. Because in the communities where we live, Porque nas comunidades onde nós vivemos, in our families, nas nossas famílias, we want to be a blessing. nós queremos ser uma bênção. We want to help people to overcome their habits. Nós queremos ajudar as nossas our what? Habits. Yeah, but help We them. want to help them to A overcome. gente quer ajudá-los a vencer os hábitos deles. We want to help them overcome their vices and addiction. A gente quer ajudá-los a vencê-los os vícios. And so we're telling them, Então a gente diz a eles: make this external change. faça essa mudança exterior. Make that external change. Faça aquela mudança exterior. You need to have stronger willpower. Você precisa ter mais força de vontade. But we don't teach people. We do not teach Mas a gente não ensina as pessoas that the first work de que a primeira obra is with the heart. é com o coração. And if we want to help people E se a gente quer ajudar as pessoas to conquer those things that are destroying their lives, a vencer aquelas coisas que estão destruindo a vida delas, my friends, meus amigos, it's only through the heart. é apenas através do coração. Only through Jesus Christ. Apenas através de Jesus Cristo. But we can only give what we have. Mas a gente só pode dar aquilo que a gente tem. We don't tell the people about Jesus A Christ. gente não fala para as pessoas sobre Jesus. We do in words, A gente fala em palavras, but not from our heart. mas não do coração. Because we really have not experienced Him in our own lives. Porque nós realmente não o experimentamos em nossas vidas. There are many, what does it say here? O que diz aqui? Muitos há que procuram reformar-se, corrigindo este ou aquele ou mau hábito. Perdão-me, português, por favor. E esperam deste modo tornar-se cristãos. Muito verdade. Sim? Não. Nossa primeira tarefa é como coração. This is why we must make Jesus Christ our focus. É por isso que precisamos tornar Jesus Cristo o nosso foco. Because only He can change the heart. Porque somente Ele pode mudar o coração. And this afternoon and tomorrow, E hoje à tarde e amanhã, we're going to talk a little bit more about Christ. a gente vai falar um pouco mais sobre Cristo. We're going to talk about some of these amazing
charms of Christ, E a gente vai falar sobre esses maravilhosos encantos de Cristo. what He has done for us, O que Ele fez por nós. what He's doing for us. E o que Ele está fazendo por nós. And my friends, E meus amigos, it's going to touch your heart vai tocar o seu coração. in a way that all of your external works have never touched your heart. De uma forma que todas as suas obras exteriores nunca tocaram. Another quote from Ellen White. Outra passagem de Ellen White. O cristianismo propõe uma reforma no coração. Okay? Christianismo. And we wonder why so many other churches E a gente se pergunta por que tantas outras igrejas are experiencing genuine conversion. estão experimentando conversão verdadeira. There are churches today. Existem igrejas hoje. There are preachers in this world Existem pregadores neste mundo who are presenting Christ to the people. que estão apresentando Cristo para o povo. The plan of God O plano de Deus para você é começar pela origem de todas as dificuldades, o coração. E então, a partir do coração, surgirão os princípios da justiça. A reforma será tanto externa quanto interna. a origem de todas as dificuldades. Logic? Lógica: If the fountain is impure, se a fonte é impura, then the fountain needs to be cleansed. então a fonte precisa ser purificada. If all that which proceeds from the heart is full of selfishness, Se tudo aquilo que procede do coração é cheio de orgulho, vaidade, then the heart needs to be renovated. então o coração precisa ser renovado. Logic. Lógica: So what I said before, é o que eu disse antes. we seem to lack the exercise of logic in our religion. Parece que a gente tem falta de lógica em nossa religião. Uriah Smith, Urias Smith, we read his statement before. a gente leu uma passagem dele antes. He wrote that Ele escreveu isso the year after the Minneapolis conference. um ano depois da conferência de Minneapolis. So it is obvious Então é óbvio that at this time que nessa época he was determined to hold on to the traditional teaching. ele estava determinado a se assegurar ao ensinamento tradicional. Now, what actually happened E o que aconteceu em realidade in 1888 within the Seventh-day Adventist Church? em 1888 com a Igreja Adventista? God was trying Deus estava tentando to correct corrigir the perspective a perspectiva that the church had de que a igreja tinha in respect to the Ten Commandments. em relação aos 10 mandamentos. Because Uriah Smith is essentially saying Porque Urias Smith está em essência dizendo that we can get de que nós podemos righteousness out of the law. tirar justiça da lei. Is it possible? É possível? What is the purpose of the law? Qual é o propósito da lei? Galatas 3:24. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. The purpose of the law O propósito da lei is to lead us to Christ. é nos guiar até Cristo. But we have never arrived at Christ Mas nós nunca chegamos até Cristo because we thought porque nós pensamos that through our good works que através das nossas boas obras we can satisfy the law. nós podemos satisfazer a lei. And we have been trying, E a gente tem tentado, we have been trying, e tem tentado, we have been e trying, tentado, and we still have not woken up to the fact e a gente ainda não acordou para o fato that it does not work. de que não funciona. We're very slow learners. A gente aprende muito devagar. Ellen White spoke
in respect to this verse. Ellen White falou em relação a esse verso. She speaks very clearly. Ela fala de um modo muito claro. A lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Gálatas 3:24. Nesta passagem, o Espírito Santo, pelo apóstolo, refere-se especialmente à lei moral. A lei nos revela o pecado, levando-nos a sentir nossa necessidade de Cristo e a fugirmos para Ele em busca de perdão e paz, mediante o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. What is the purpose of the law? Qual é o propósito da lei? To produce in us a sense of need. Produzir em nós um senso de necessidade, A need for Jesus Christ. uma necessidade de Jesus Cristo. But Mas what do we do when we feel the condemnation of the law? o que nós fazemos quando nós sentimos a condenação da lei? We say, A gente diz, well, I'll try again. bom, eu vou tentar de novo. And I'll try harder. E eu vou tentar mais God, give me forte. the power Senhor, me dê o poder so I can do this. para poder fazer isso. Instead, Na verdade, we should be saying, é que a gente deveria dizer, it's true, Lord. é verdade, Senhor. I can't. Eu não consigo. I need a Savior Eu preciso de um Salvador to forgive me for this sin para me perdoar deste pecado and to live in e me para viver em mim and to work in e me para operar em mim the victory over this sin. a vitória sobre este pecado. This is the purpose of the law. Este é o propósito da lei. It is to teach us É para nos ensinar that we cannot, de que nós não podemos, that our works de que as nossas obras have no value, não têm valor and to create in e us para criar em nós a need uma necessidade for Jesus Christ. de Jesus Cristo. The law, my friends, A lei, meus amigos, has not been working in our lives as it was designed to work. não está funcionando em nossas vidas como ela foi projetada para funcionar. The very next paragraph, O próximo parágrafo, she talks about 1888. ela fala Conference. sobre 1888 na conferência. A indisposição de ceder opiniões preconcebidas e de aceitar esta verdade estava à base de grande parte da oposição manifestada em Minneapolis contra a mensagem do Senhor, através dos irmãos Wagner e Jones. Promovendo aquela oposição, Satanás teve êxito em afastar do povo, em grande medida, o poder especial do Espírito Santo, que Deus anelava comunicar-lhes. A de ceder opiniões que preconcebidas. Their training that they had received in the church, O ensinamento que eles tinham recebido na igreja, the traditional education, a educação tradicional, they were not willing to give that up. eles não estavam dispostos a abandonar aquilo. They were not willing Eles não estavam dispostos to admit a admitir and confess e confessar that they cannot. de que eles não podiam. They wanted to continue Eles queriam continuar trying tentando to change themselves by external change. a mudar eles mesmos através de mudanças exteriores. They were too proud Eles estavam muito orgulhosos to admit para admitirem that everything they had done de que tudo que eles tinham feito had never changed their heart. nunca mudou o coração. Are we going to make the same mistake today? Será que a gente vai fazer o mesmo erro hoje? Are we making the same mistake Será que a gente today? está fazendo o mesmo erro hoje? We're still here in this earth. Nós ainda estamos aqui nessa terra. If we don't learn, Se a gente não aprender, God will work through different people. Deus vai trabalhar isso através de um outro povo. He's not going to permit the suffering in this earth to continue on for much longer. Ele não vai permitir o sofrimento nessa terra continue por mais muito tempo. If he has to. Se ele precisar, Even the rocks will proclaim the gospel. até as pedras clamarão o evangelho. Because we Porque nós don't want to admit that it doesn't work. não queremos admitir que não funciona.
This is what God is waiting for Isso que Deus está esperando, us to recognize and admit para que nós reconheçamos e it admitamos does not work. que não funciona. External changes will not change the internal. Mudanças externas não mudam o interior. Romanos 3:20. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. The purpose of the law, O propósito da lei to show us our sin, é nos mostrar o pecado, to show us our heart is impure. nos mostrar que o nosso coração é impuro. Romanos 10:4. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Remember that, my friend. Lembrem disso, meus amigos. Write it in your mind, in your heart. Escrevam isso em suas mentes, em seus corações. When you feel that condemnation for sin, Quando você estiver sentindo aquela condenação pelo pecado, be honest. sejam sinceros. You can't, Você não pode, but Jesus can. mas Jesus pode. First, Primeiro, you must have that relationship with Him. você precisa ter esse relacionamento com Ele. Seek the new heart. Procurar um novo coração. What did Jesus say? O que Jesus diz? Seek ye first the kingdom of God and His Buscai righteousness, primeiro o reino de Deus e a sua justiça, and all these things will be added unto you. e todas essas coisas vos serão acrescentadas. What things? Que coisas? What did He say first? O que ele diz primeiro? That the Gentiles, Que os gentis, the unbelievers, os não crentes, they stress. stress, eles se estressam. What are we going to eat? What are we going to wear? Eles se preocupam com o que vão comer, com o que vão vestir. And don't we see this within many circles of Adventism? E a gente não vê a mesma coisa em vários círculos de adventistas? What are we going to eat? O que nós vamos comer? What are we going to wear? O que nós vamos vestir? Seek ye first Buscai primeiro the kingdom of God and His righteousness. o reino de Deus e a sua justiça. Seek first Buscai primeiro to know Jesus Christ. conhecer Jesus Cristo. Seek first Buscai primeiro the new heart, um novo coração. and then the fruit E então o fruto will be natural. será natural. And we're going to read that. Vamos ler isso. That obedience De que a obediência can actually be natural. pode, na verdade, ser natural. Can you imagine that? Vocês conseguem imaginar isso? We force ourselves to obey Nós nos forçamos a obedecer, because we feel within our own selves porque nós sentimos que dentro de nós mesmos the contrary desire. O desejo contrário. Yeah, just get the full meaning. Because we have to force ourselves because we feel in ourselves a contrary A desire. gente se força porque a gente sente dentro de nós um desejo contrário. When we have the new heart, Quando tivermos um novo coração, it will be natural será natural to obey. obedecer. Yes, the flesh Sim, a carne will still want, ainda vai querer, but the new heart, mas um novo coração, the new mind a nova mente, is not interested. não está mais interessada. We'll talk about that this afternoon. A gente vai falar sobre isso esta tarde. These people that come to Jesus in the last days, Essas pessoas que vêm até Jesus nos últimos dias look at all of our wonderful works. e dizem, olhem todas as nossas maravilhosas obras. He says, I never knew you, E ele diz, eu nunca vos conheci, because they never arrived at Jesus Christ. porque elas nunca chegaram até Jesus Cristo. They were trying to make themselves holy by good works. Elas estavam tentando se tornar santas através de boas obras. They have misunderstood the purpose of the law. Elas não entenderam o propósito da lei. And we've been making that mistake. E a gente tem feito o mesmo erro. We have been preparing ourselves Nós temos nos preparado to be those people.
para ser essas pessoas. Did you know that? Sabiam disso? It's what Satan wants. É o que Satanás quer. He wants us to focus on the law Ele quer que nós foquemos na lei, without the righteousness of sem a justiça de Cristo. because he wants us to be those people Porque Ele quer que nós sejamos essas pessoas who will say, Lord, Lord, que diremos Senhor, Senhor, and who will be left out in darkness. e elas serão deixadas em trevas. And this time we have now, E neste tempo que temos agora, I want for us to consider something. eu quero que nós consideremos uma coisa. Because what we see within the church Porque o que a gente vê na igreja are extremes. são extremos. Very hard to find balance in the church Muito today. difícil achar um equilíbrio na igreja. We have legalism, Nós temos o legalismo and we have the liberalists. e nós temos os liberais. And the legalists E os legalistas condemn the liberalists. condenam os legalistas. And the liberalists Os liberais. E os liberais condemn the legalists. condenam os legalistas. But why is there so much liberalism? Mas por que tem tanto liberalismo? You know why? Sabem por quê? Because there are some people in the church Porque tem algumas pessoas na igreja that are a bit smarter than we are, que são um pouco mais espertas que nós somos, más inteligentes. mais inteligentes. They grow up in families Eles cresceram em famílias with laws, com leis, rules, regras, with the parents thought like Uriah Smith. com pais que pensavam como Urias Smith. And the children were forced to obey. E os filhos eram obrigados a obedecer. And they obeyed. E eles obedeceram From their heart, do coração, fear of punishment. por medo de punição From their parents, dos pais or fear of hell. e medo também do inferno. When I was a child, Quando eu era uma criança, everybody in the church thought I was a very spiritual boy. todo mundo na igreja pensava que eu era um rapazinho muito espiritual. Não, I was scared of God. eu tinha medo de Deus. That's why I obeyed. Por isso que eu obedecia. I was scared of my father. Eu tinha medo do meu pai. That's why I obeyed. Por isso que eu obedecia. Outwardly, I Exteriormente, look like a good Christian. eu parecia um bom cristão. And in the church, E na igreja, in your families, e na família, there are children e nas famílias tem who are crianças very well behaved. que se comportam muito bem. Why? Por quê? Not because of a new heart, Não por causa de um novo coração, but because they're afraid of punishment. mas porque elas têm medo de punição. And many of these children in the past E muitas dessas crianças no passado saw the hypocrisy in their home. viram a hipocrisia nos seus lares. And they came to realize E eles se deram conta that external changes de que as mudanças externas do not change the heart. não mudam o coração. And so, like a pendulum, Então, como um pêndulo, they swing from one into the other. eles balançam de um lado para o outro. They say, Eles dizem: we cannot obey God's law nós não podemos obedecer a lei de Deus because we tried, porque nós tentamos, but we cannot. mas nós não podemos. Why do they think like that? Por que eles pensam assim? Because of the other side. Por causa do outro lado. Let's read a quote from Ellen White. Vamos ler uma passagem de Ellen White. Very fascinating. Muito fascinante esta passagem. Parábolas de Jesus. A culpa destes guias de Israel não era a mesma que a do pecador vulgar. Sobrecarregavam os homens com pesados fardos, obrigando-os à prática de cerimônias que se relacionavam com cada passo da vida. O povo vivia em contínuo desassossego, porque não podiam cumprir todas as exigências impostas pelos rabinos. Ao verem a impossibilidade de guardar os mandamentos dos homens, tornaram-se negligentes em guardar os de Deus. I'll repeat this bit by bit so we can capture it. Eu vou repetir pedacinho por pedacinho para a gente poder entender. The guilt of the leaders of Israel
A culpa dos líderes de Israel was not like the guilt of the ordinary sinner. não era como a culpa do pecador ordinário. Leaders have a great responsibility. Os líderes têm uma responsabilidade maior. Did you know Ellen White said Vocês sabiam que Ellen White disse that the leaders and the teachers of the people de que os líderes e os ensinadores do povo, in the last days, in the nos final últimos judgment, dias do juízo, they will burn 10 times longer than their congregation. eles irão queimar 10 vezes mais longo do que a congregação. You want it? Mais importante. 10 times longer. 10 vezes, por um período de 10 vezes mais longo. These leaders Esses líderes laid heavy burdens upon the people. colocaram fardos pesados sobre o povo. And many ceremonies E muitas cerimônias, and rules regras and laws e leis that came right down to the finest details of life. que chegavam até os mínimos detalhes da vida. And the people E as pessoas were constantly disturbed. They could not rest. estavam constantemente incomodadas, elas não podiam descansar, Because they could not fulfill the requirements laid down by the rabbis. porque elas não podiam cumprir os requerimentos requeridos pelos rabis. The last sentence again, please. Ao verem a impossibilidade de guardar os mandamentos dos homens, tornaram-se negligentes em guardar os de Deus. Why is legalism so strong in the church today? Por que o legalismo é tão forte na igreja hoje? Because of man-made laws. Por conta de leis feitas pelos homens. Ellen White says Ellen White diz that if the Israelites que se os israelitas had the faith of the patriarchs, tivessem a fé dos patriarcas, God never would have spoken the 10 commandments at Mount Sinai. Deus nunca teria falado os 10 mandamentos no Monte Sinai. The patriarchs Os patriarcas were righteous. eram justos. The Holy Spirit O Espírito Santo wrote the law of God in their heart. escreveu a lei de Deus em seus corações. And the Spirit lived it in their lives. E o Espírito viveu em suas vidas. But the Israelites, Mas os israelitas, when they came to Mount Sinai, quando eles vieram até o Monte Sinai, they were full of their own ideas of self-righteousness. eles estavam cheios de suas ideias próprias sobre a justiça. And God could not trust them E Deus não podia confiar neles, to correctly interpret His law. interpretar corretamente a sua lei. And so He had to give them all these fine rules, little rules and details for them to obey. Então ele teve que dar todas essas pequenas regrinhas para que eles pudessem obedecer. You can read it there in the book Patriarchs and Prophets, Você pode ler sobre isso no livro Patriarcas e Profetas, the chapter on the two covenants. no capítulo Os Dois Concertos. When we are full of our own self-righteousness, Quando nós estamos cheios da nossa própria justiça, we do not correctly interpret the law. nós não interpretamos corretamente a lei. This is why God must first change our hearts É por isso que Deus precisa primeiro converter os nossos corações and work the changes in our lives. e trabalhar as mudanças em nossas vidas, Because only when we have the mind of Christ porque somente quando tivermos a mente de Cristo, can we correctly understand God's requirements. nós podemos corretamente entender os requerimentos de Deus. But because we Mas porque nós have been so focused on works, temos focado tão forte em obras, we have made some very big mistakes. temos feito erros muito grandes And we have been like these leaders, e temos sido como estes líderes, trying to obligate other people tentando obrigar outras pessoas to obey man-made laws. a obedecer
mandamentos e regras feitas por homens. I want to touch on a little subject. Eu quero tocar em um assunto. For many years, Por muitos anos, especially as a strict legalist, especialmente quando um legalista estrito, I thought Ellen White eu pensava que Ellen White was a very arrogant and grumpy grandmother. eu achava que ela era uma vovozinha muito ranzinza e arrogante. I couldn't have fun Eu não podia me divertir, because she was always telling me, don't do that, porque ela estava sempre dizendo, não faz isso, don't do that, não faz aquilo, don't do that, não faz isso, don't do that. não faz aquilo. And so I did not like reading her writing, Então eu não gostava de ler os escritos dela, but I did mas eu li, because I needed to know what works to do. porque eu precisava saber que obras eu precisava fazer. And I want to tell you, my friend, Mas eu quero falar para vocês, meus that amigos, in the writings of Ellen de White, que nos escritos de Ellen White, when you read those books, quando vocês leem esses livros, depending on the book, dependendo do livro, you will find a different personality. você vai achar uma personalidade diferente. If you take, for example, Se você pegar, por exemplo, the book on counsels on diet and foods, o livro Conselhos sobre Dieta, no, Regimen Alimentar, Conselhos sobre Regime Alimentar, you will see rules, rules, rules. vocês vão ver regras, regras, regras. You take the book Hogar Cristiano, Se vocês pegarem o livro Lar Adventista, many of you will just feel condemnation. muitos de vocês talvez sintam apenas condenação. But if you take the book, The Desire of Mas se Ages, você pegar o livro O Desejado de Todas as Nações, you will see that the author knew Christ. você vai ver que o autor conhecia a Cristo. She knew his love, Ela conhecia o seu amor. and she reflected his love. E ela refletia o seu amor. But in the recopilaciones, Mas nas recompilações, there's a different character who wrote it. tem um caráter diferente que escreveu. We see someone who was always criticizing everything. A gente vê como se fosse alguém que está sempre criticando. I think some of you know what I'm describing. Acho que vocês entendem o que eu estou descrevendo. In the compilations, Nas compilações, it's just laws, 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 and laws. são leis, leis, leis e leis. But when you go to the actual books she wrote, Mas quando você vai, na verdade, para o livro que ela escreveu, it's a completely different person. é uma pessoa completamente diferente. Steps to Christ, Caminho a Cristo, Parábolas de Jesus, o maior discurso de Cristo desejado. Why is there this difference? Por que existe essa diferença? It's very simple. Muito simples. Because Ellen White didn't write the compilation. Porque Ellen White não escreveu a compilação. They are short texts Elas são textos curtos, taken out of context. tirados de contexto. She had written an article Ela escreveu um artigo or a private personal letter ou to uma someone, carta privada para alguém, and in that she was giving certain counsels on health. e nessa carta ela estava dando certos conselhos sobre saúde. And many of those counsels that she gave E muitos desses conselhos que ela deu were in the context of the particular situation of the family or the individual. estavam no contexto de uma pessoa particular, no contexto individual daquela pessoa. And what we have done, E o que a gente faz, because we're so focused on works, porque estamos tão focados em obras, we have taken all of these counsels a gente pega todos esses conselhos out of context, fora de contexto publish them into a big book, e publica todos eles tudo junto num livro, and we have made that book e a gente tornou este livro to be equal with the law of God. como igual com a lei de Deus. And we try E a gente tenta to obey obedecer every single counsel in that book. todos os conselhos nesses livros. And I tell you, I tried. E eu vou falar para vocês, eu I tried. tentei.
Ellen White says in that book Ellen White fala no livro that we should eat 2 meals a que a day. gente deve comer 2 refeições ao dia. So I ate 2 meals a day. Então eu comia 2 refeições ao dia. Somewhere else in the book, Em outro ponto do livro, ela diz she says we should eat 3 meals a day. que devemos comer 3 refeições ao dia. So I was like, okay, Então eu falei, tudo bem, I'm going to eat 2 meals a day and 3 meals a day. eu vou comer 2 refeições ao dia e 3 refeições ao dia. And I tried. E eu tentei. But how can you eat 2 and 3 on the same day? Mas como você pode comer 2 e 3 no mesmo dia? She says that we should learn how to cook without salt. Ela diz que nós devemos aprender a cozinhar sem sal. But elsewhere, she says that salt is essential. Mas em outro lugar ela diz que sal é essencial. In one place, she says that we should not eat eggs. Em um lugar ela diz que nós não devemos comer ovos. In another place, she says that eggs are essential. Em outro lugar ela diz que ovo é essencial. Everything, Tudo, we've been trying to make them rules temos tentado transformar tudo em regras, because we want works. porque nós queremos obras, But what do we end up with? mas a gente termina com o quê? A gente acaba com o quê? Not only confusion, Não somente confusão, but very poor health. mas uma saúde muito fraca. That particular book, Aquele livro em particular, Conselhos sobre o Regime Alimentar, Conselho sobre a Higiene Alimentar, in English, em inglês, the English version na versão em inglês, has a preface. existe um prefácio. It's not in the Portuguese. Esse prefácio não veio para o português. I want to show you what that preface says. Eu quero mostrar para vocês o que esse prefácio diz. It has its title. E tem esse título: Você deveria ler isto. It's not in the Portuguese. Não está no português. The very thing that you should read O que você deveria ler before reading those compilations antes de ler essas compilações is not in the book. não está no livro. And then there's a subsection. E existe ali então uma subseção. Ao perigo de tomar uma parte pelo todo. And she says, E ela diz, she doesn't say it, the publicadores say it. não é ela que diz isso, são os publicadores que dizem isso. O leitor deve ter em mente que uma única declaração de Ellen White sobre alguma fase do tema da nutrição pode ficar muito aquém de expressar sua intenção completa e compreensão das necessidades nutricionais do corpo. É preciso ter cuidado para compreender seu pensamento completo sobre cada assunto. Uma declaração isolada não deve ser usada por si só, para que a parte não seja tomada como o todo. It's not in the Portuguese. Isso não está no português. It's a warning. Isso é um aviso. Do not take one part Não pegue uma parte out of context. e tire ela de contexto. In that book, E nesse livro, the original source is provided a fonte original ali é provida, é mencionada, so that we can go and read the context para que a gente pode ir lá e poder ler o contexto todo, and see if it's applicable to our situation. para a gente ler e saber se ela é aplicável para o nosso contexto. 2 meals a day. Duas refeições ao dia. She wrote in a letter Ela escreveu em uma carta to a man whose work was mostly writing. para um homem que o seu trabalho era, em maior parte, publicação, escrever. He didn't have a lot of physical labor to do. Ele não tinha muito trabalho físico para fazer. And so his body did not need 2 meals a day. Então, o seu corpo não tinha necessidade de 3 refeições ao dia. At the same time, E, ao mesmo tempo, she wrote a letter to another man ela escreveu uma carta para outro homem who had a lot of physical labor. que tinha um trabalho físico muito intenso. She recommended 3 meals a day. E ela recomendou 3 refeições ao dia. But we find these statements in this book. Mas a gente acha essas frases nesses livros We want to make it a rule. e a gente quer tornar eles uma regra. And not just for me, Não somente para mim, but for everyone. mas para todo mundo. And that is what we have done. E é isso que a gente tem feito. These are
man-made laws. Isso são leis feitas por They're homens. recommendations and counsels inspired by the Spirit Essas são recomendações inspiradas pelo Espírito, according to specific circumstances. de acordo com circunstâncias específicas. Some counsels are general Alguns conselhos são gerais for everyone, para todos, but there are other counsels mas existem outros conselhos that are very specific. que são muito específicos. We must be very careful Precisamos ter muito cuidado not to take things out of context. para não tirar as coisas fora de contexto. There is another subsection Existe um outro subtópico which says, que diz: my laptop is frozen, so I can't control the PowerPoint. o meu notebook travou, então não estou conseguindo controlar a apresentação. Next section is called Os próximos subtópicos se chama chamado a todos para estudar. Otro, los peligros doctrinos. En un prefacio titulado Você deveria ler. But because we have not been studying for ourselves, Mas porque nós não temos estudado por nós mesmos, we have been trying to obligate other people to obey a multitude of rules. nós temos tentado obrigar as pessoas a obedecer uma multidão de regras. And we have thought E a gente tem pensado that by helping them que ao ajudá-los, to force themselves to change, ao forçá-los a mudar, they will be saved. eles serão salvos. Alonzo Jones said, Alonso Jones falou: whichever church qualquer igreja is making them and their own teachings the way of salvation que estiver fazendo o próximo modo deles de salvação is an apostate church. é uma igreja apóstata. Christ. Only in Christ is salvation. Somente em Cristo temos salvação. The purpose of God's church, O propósito da igreja de Deus, what God has been trying to help to be our purpose, o que Deus tem tentado ajudar que seja o nosso propósito, is to help the people of this world find Christ é ajudar que o povo deste mundo encontre Cristo, so they can experience the new heart. para que eles possam experimentar um novo coração. Because with that new heart, Porque com um novo coração, they will conquer their habits. eles vão vencer os seus hábitos. They will conquer their vices. Eles vão vencer os seus vícios. Lo que debemos aprender, O que devemos aprender, that which we have to have clear in our minds, o que devemos ter claro em nossas mentes, is that the first work é que a primeira obra must be with the heart. precisa ser no coração. And our work with the people E o nosso trabalho com as pessoas must be with the heart. precisa ser com o coração. Do you know what Jesus said to the Pharisees? Sabe o que Jesus disse aos fariseus? The people who were so focused on works, As pessoas estavam tão focadas em obras. he said, you cross the sea and land E ele diz: vocês atravessam os oceanos e as terras looking for disciples. procurando por discípulos. And when you find them, E quando vocês o encontram, you make them to be twice the child of the devil that you are. vocês fazem eles 2 vezes filhos do diabo como vocês são. Legalists Legalistas create legalists, criam legalistas, but even worse than them. mas ainda piores do que eles mesmos. And very, very hard to come out of legalism. E muito, muito difícil de tirá-los do legalismo. And I have seen many, many people E eu vi muitas e muitas pessoas who out there que lá fora have made genuine experiences with Jesus Christ. têm tido experiências genuínas com Jesus Cristo. Their heart has been changed. O coração delas tem sido mudado. They come into the church, E elas entram na igreja they lose their experience, e eles perdem essa experiência and they become strict legalists. e se tornam legalistas estritos. I've seen that with my own eyes. Eu já vi isso com os meus próprios olhos. These people Essas pessoas
God has a work for them. Deus tem um trabalho para elas. They understand the experience of the people out there. Elas entendem a experiência dessas pessoas que estão lá fora. But when they come into the Mas church, quando elas entram para a igreja, we try to mold them into the same form like us. nós tentamos moldá-las com as mesmas formas que nós estamos. We tell them what to eat, Nós dizemos a elas o que comer, what to wear. o que vestir. We do it sincerely E nós fazemos isso sinceramente. because we think that we're helping them to be saved. Porque a gente fala que a gente está esperando fazer isso para que elas sejam salvas. But my friends, Mas, meus amigos, many times muitas vezes we're making them worse, the child of the 2 times worse, the child of the devil that we are. muitas vezes a gente está tornando-as 2 vezes piores filhas do diabo do que nós somos. And I know that there are some of you here E eu sei de que talvez algum de vocês aqui, who God has used to reach the people out there. que Deus já usou para alcançar pessoas que estão lá fora. And through your efforts, they have come into the E church. através de seus esforços, elas vieram para a igreja. But now where are they? Mas agora onde elas estão? Strict Pharisees. Fariseus estritos. We need to learn from these things. Precisamos aprender dessas coisas. We need to remember. Precisamos nos lembrar. We need to find a message Precisamos encontrar a mensagem that first reaches the hearts of the people. que primeiro atinge o coração das pessoas. Here in this community, Aqui nessa comunidade, you have a wonderful opportunity. vocês têm uma oportunidade incrível. And I'm glad that there are people here today E eu estou feliz que tem pessoas aqui hoje who are not from the church que não são da igreja, because they will be your witnesses porque eles serão as suas testemunhas that God is calling you de que Deus está chamando vocês to get your priorities correct, para corrigir as suas prioridades, to get your understanding correct, para ter o seu entendimento corrigido, that the work must first begin with the heart. de que o trabalho precisa começar primeiro com o coração. If you want to help the people, Se você quer ajudar o povo, as pessoas, present Jesus Christ. apresentem a ela Jesus Cristo. Yes, you want to see changes in the people's lives. Sim, vocês querem ver mudanças nas vidas das pessoas. It will happen. Vão acontecer. It will happen. Vão acontecer. God will make those changes. Deus operará essas mudanças. When the Israelites were in the wilderness, Quando os israelitas estavam no deserto, God protected them from the serpents. Deus os protegeu das serpentes. But one day, Mas um dia, He withdrew His protection. ele retirou a sua proteção. And the serpents came and bit the people and they were dying. E as serpentes vieram e picaram as pessoas e elas começaram a morrer. My Ou friend- estavam morrendo. In society today, Na sociedade hoje, we see sin, a gente vê pecado, how it's killing the people. como está matando as pessoas. What did God instruct Moses to do? O que Deus instruiu Moisés a fazer? A bronze serpent posted on a stick. Uma serpente de bronze colocada num pau. And when the people looked at that serpent, E quando as pessoas olhavam para aquela serpente, what happened? o que acontecia? They were healed. Elas ficavam curadas. We think Nós pensamos it's too easy. que é muito fácil. We think, Nós pensamos, no, we've been bitten. não, eu fui picado, We need to put a poultice on. eu preciso colocar um curativo. We need to eat a healthier diet to remove the toxins from our bodies. Preciso comer uma dieta mais saudável para retirar as toxinas do meu corpo. Works, works, works. Obras, obras, obras. When we learn from the story Quando nós aprendemos dessa história, that if we will behold Christ que se nós contemplarmos a Cristo and keep beholding e Christ, continuarmos contemplando a Cristo study more deeply into His life, e estudar mais profundamente sua vida seek a relationship with Him, e procurar ter uma relação com Ele, we will be cured from sin. nós seremos curados do pecado. That's how we help the people out there. É assim que nós ajudamos as pessoas que estão lá fora.
by being representatives of Jesus Christ. sendo representantes de Jesus Cristo. When we go out amongst the people, when we go out amongst the people, quando a gente sai e fica em meio às pessoas, Lord, Senhor, hide me, me esconda, so that the people out there may experience your love para que as pessoas lá possam experimentar o seu amor through their relations with us. através da relação deles conosco. We will talk more about these things in the afternoon. A gente vai falar mais sobre essas coisas pela tarde. I'd like to ask that our sister will have a prayer for us. Pedir para nossa irmã fechar com uma oração.